Olá a todos! Olá, hoje é quinta-feira, o dia da nossa live. Hoje estou muito feliz porque vamos fazer uma live aqui muito boa. E hoje vamos falar de umas novidades, tá bem? Além de ser Outubro Rosa e falar um pouco sobre vitaminas e sobre a situação dos bariátricos, a nossa ideia hoje, além de tudo, é convidar para vocês, fazer um convite para vocês conhecerem a nossa família que cresceu. Então, eu queria falar de várias coisas. Se a gente for aqui dar uma vistinha de olhos, digamos assim, no nosso título dessa live de hoje, o Outubro Rosa, né? Outubro Rosa já é praxe a gente falar um pouquinho do fato do mês de outubro para a mulher. Olá, Ana Cláudia, Fátima também está por aqui, a Lari Lopes está por aqui, Odete, sejam todos bem-vindos. Então, a nossa ideia é a gente conversar um pouquinho sobre efetivamente a questão das vitaminas, Mariai também, mas não esquecendo do Outubro Rosa, mas não só no sentido de falar do outubro, da situação de problemas de saúde, muito pelo contrário. Eu acho que hoje o Outubro Rosa é falar um pouquinho sobre o cuidar de si. E falando de Outubro Rosa, tem um pôr de sol aí espetacular, que já tá indo embora, mas está com o céu todo rosado, realmente muito lindo. Então, a gente está querendo aqui conversar um pouquinho com vocês, falando um pouco sobre as vitaminas para os pacientes bariátricos. Eu acho que quem tem me acompanhado, eu até atrasei-me aqui um bocadinho, porque estava a tentar fazer o live e deixar também carregado no Instagram da Body Healthy, mas nós tivemos aqui alguma intercorrência que não deu para colocar no live lá na Body Healthy também. Então depois eu vou tentar carregar essa mesma informação aqui para lá. Aqui tem a Gui, tem a Vanessa, sejam todas muito bem-vindas. Então, aqui o importante é a gente conversar um pouquinho sobre o que é a temática da vitamina no paciente bariátrico. Quando a gente tem tanto tempo tratando de paciente bariátrico, bonjour, Gui, e estamos aqui trabalhando com já os bariátricos há tanto tempo, a gente escuta quais são as inquietudes dos pacientes. A gente escuta, sim, desde ontem a gente está se vendo outra vez. Por acaso tenho aí um cartãozinho para você. Então, a gente escuta muito o paciente. E quando a gente está nessa lida, as queixas são muito parecidas, são particulares na situação de cada um tem uma queixa. Mas, ao mesmo tempo, são queixas muito parecidas na situação das incomodidades, da forma com que o paciente sente, da forma com que o paciente percebe as coisas. Então, eu acho que eu já contei isso um pouquinho para vocês, de por que surgem as vitaminas, de por que a gente acabou trabalhando aqui com elas, e por que desenhando algumas formulações específicas para os pacientes bariátricos. Dentro do universo bariátrico, cá em Portugal, nós temos mais mulheres que homens, sem dúvida nenhuma. A nível de estatística mundial, também temos mais mulheres, acaba tendo mais mulheres, ok? Porque exatamente, eu acho que um dos motivos é que há um grande descuido no período da gestação e as mulheres sobem de peso mais da conta. Uma gestação de uma mulher que subiu durante esse período 30 quilos na primeira gestação, que vocês não imaginam quão é frequente. Na segunda gestação subiu 25. Esqueça que ela é minha paciente, ok?
Portanto, aqui vale muito a gente ter esse cuidado do paciente bariátrico, na mulher bariátrica. Na mulher bariátrica que teve filhos e que já tem uma idade um pouquinho mais alta, ou seja, já teve 1, 2 filhos, então já não está aí com 20 anos efetivamente, mas já tem aí na casa dos 40, 40 e poucos, que já tem um sobrepeso importante. Então a gente acaba tratando muito, muito do sexo feminino, não descuidando aqui os homens para nada, mas as mulheres têm uma delicadeza maior. Depois há outros períodos na vida da mulher, outros momentos que são também preocupantes, que é o caso da menopausa e tudo isso, que existem grandes mudanças assim metabólicas mesmo, que a mulher passa. Então foi assim um pouquinho escutando isso tudo, escutando a situação das mulheres, escutando as necessidades das mulheres em si, não descuidando os homens, mas são coisas muito interessantes. Surge as nossas vitaminas, tá? Então surgem as nossas vitaminas justamente porque é para dar um pouco uma resposta àquilo tudo que a gente precisa enquanto bariátrico, e poder dar uma solução. Aí muitas vezes as pessoas falam, mas vitaminas em geral. As vitaminas feitas para os bariátricos muitas vezes são feitas, sem dúvida, nos laboratórios, está tudo muito bem, mas muitas vezes não são escutados os pacientes e as inquietudes dos pacientes, e sim somente a parte científica, no sentido de que, ok, um paciente bariátrico tem essa deficiência, essa, e vamos colocar tudo lá para dentro e fazemos uma vitamina e já está. Mas as pessoas esquecem que tem que tomar a vitamina, que tem que digerir a vitamina, que essa vitamina vai funcionar para algumas coisas, mas no cabelo das mulheres, na cabeça das mulheres tem cabelos, e os cabelos também são importantes. Ter uma pessoa, cabelo não é tão importante no sexo masculino? Também é, mas é mais normal ter algum tipo de alopecia nos homens. As mulheres não estão muito habituadas a isso, que no futuro as coisas serão diferentes e tá tudo muito bem? Tá tudo muito bem. Mas então a gente começa a pensar nas mulheres no sentido de que são bariátricas, que há situações em que elas vão ter que passar e a ideia é que passem da melhor maneira possível, ok? Então, para mim, isso aqui é super, super, super importante, super importante. E foi sempre assim que eu tenho paciente já mais de 20 anos, eu tenho muitos anos de formada, mas mais de 20 anos que eu trabalho com pacientes bariátricos, já vão mais ou menos 23 anos, desde o ano 2003, foram os primeiros pacientes bariátricos que eu acompanhei e atendi, e as coisas foram crescendo, não é? Passando. Então, a gente acabou desenvolvendo algumas vitaminas específicas para paciente bariátrico. Por que para paciente bariátrico? Porque o paciente bariátrico era um paciente que estava muito, muito descuidado. Então, tomava qualquer vitamina, ninguém prestava muita atenção nisso, existiam sim algumas fórmulas que estão já desenhadas no mercado para isso, mas não funcionavam da melhor maneira possível, ok? E nós fizemos vários experimentos mesmos, experimentos científicos, feitos em laboratório, onde parte dos experimentos conseguiram ver que havia vitaminas que não se dissolviam bem dentro do corpo e apareciam, inclusive, quando a gente analisava algumas situações nos pacientes e analisava fezes, etc., em estudos científicos que já fizemos. E então a gente viu que existia realmente uma necessidade de poder oferecer alguma outra coisa. E aí surgiu a Body Healthy. A Body Healthy é uma empresa que eu desenvolvi, nós temos um time que trabalha nisso, e com muita determinação mesmo, a gente acabou desenvolvendo isso, e tem sido assim uma luta todos os dias de fazer, de pensar, de desenvolver, de crescer,
e de estudar, e analisar, estudar, e fazer testes, e fazer provas, e fazer um monte de coisa para tentar ter no mercado uma coisa boa, adequada para o paciente bariátrico, ok? Então, a primeira coisa que fez, contando assim um pouquinho de historinha para os que não me conhecem, eu sei que tem muita gente que me conhece e sabe um pouco disso, mas é importante, por isso vale aqui comentar. A gente lançou essa primeira vitamina, que é uma vitamina líquida, para a fase líquida de um pós-operatório, que não deveria ter outro tipo de vitamina, senão uma vitamina líquida, que nós estamos num processo de cicatrização de um aparelho digestivo grande, que é musculado, que é forte e que precisa ficar quietinho para poder cicatrizar. Ah, que dá para tomar outra vitamina? Olha, sim, provavelmente até dê para tomar, mas não é o adequado. O adequado é ter uma vitamina líquida. E não havia. Bariátrico não pode tomar xarope é cheio de açúcar, esse açúcar chega no intestino muito rápido e esse paciente tem reações adversas a esse tipo de substância. Então, tinha que ser uma coisa desenhada. E eu venho nesse estudo, tem aproximadamente quase 10 anos, ok? Estudando e tratando para poder ter uma formulação adequada e fazer isso que eu sempre quis, ter uma vitamina bariátrica para o paciente bariátrico que estava na fase líquida. Ah, que isso é rentável? Não. É muito mais rentável fazer vitamina para desportista. Tem muitos mais desportistas do que bariátricos, mas o bariátrico não tinha. Então, é assim, um grãozinho de areia que você vai fazendo. Depois tem outra coisa muito legal. O paciente bariátrico às vezes diz, mas a vitamina é ruim, sabe mal. Olha, se fosse caramelo, não era vitamina. Então, a gente chupava caramelo, ok? Então, tem uma função. E a gente conseguiu aqui pôr muitas vitaminas numa porcentagem altíssima com um excelente sabor para o que é. Que isso aqui é realmente muito completo. Então, isso é muito legal. Sabe? Isso é muito bom, que a gente já conseguiu isso. E dá para você tomar pura. Pum, toma a vitamina, toma um golinho d'água em cima para tirar o saborzinho da boca, mas não fica com retro sabor. Ninguém diz que fica se sentindo mal. Não fica. Não fica. O sabor pode ser forte, mas passa e dá para você diluir. E dá para diluir no sabor e pronto. Que as pessoas às vezes cansem. Olha, a Gui tá falando que é uma dessas que detesta os sabores. E tem, claro, sensibilidades. Os pacientes são uns mais sensíveis que os outros. E isso surgiu porque eu tive uma paciente que dizia assim, doutora, eu não consigo tomar nenhuma cápsula. Eu vomito com as cápsulas, com qualquer tipo de cápsula. Lógico que ela tem algum problema específico que ela não consegue tomar cápsulas. Então, foi pensando nesses pacientes que foi desenvolvido a Bariliquid, além de ter um momento específico da cirurgia para tomar. Dá para tomar o resto da vida essa vitamina? Dá. Mas na fase líquida é ideal para a fase líquida. Pode depois manter? Pode. Tem um monte de meninas aqui que mantém. Tem uma que outro dia me trouxe as análises, 1 ano e 3 meses que ela só faz Bariliquid e tá maravilhosa. Tá com umas análises ótimas. Então, aqui vale a gente entender isso e vale perceber o que o corpo responde e como é que está. Então, essa é uma grande, vamos dizer assim, uma grande vantagem de ter outra possibilidade de fazer as coisas. Então, hoje eu escutei até uma coisa bem legal. O sol nasceu para toda a gente. A gente respira toda a gente igual. Então, há determinadas coisas que quanto mais alternativas a gente tenha, melhor. Qual é o problema? Ok? Então, isso aqui é importante. Aí, depois, surge outra coisa. A gente não pode fazer tudo de uma vez, não é? Então, surge outro, vamos dizer, outro sofrer do paciente bariátrico, que é o cabelo. Boa tarde, Vitor. Vitor, seja bem-vindo. O Vitor sempre nos acompanha. O cabelo é uma coisa muito importante para a mulher. Para os homens também é sem dúvida nenhuma. E eu tenho um paciente que estava muito preocupado. Ou não, tem muitos pacientes muito preocupados com a questão do cabelo. E então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma vitamina que funciona lindamente para o cabelo.
para o cabelo, especialmente dos pacientes bariátricos. Dá para os outros tomarem? Dá para os outros tomarem. E dá resultado. Ó, tem um monte de cabelinho nascendo. Um monte de cabelinho novo que vai nascendo e os pacientes relatam isso. E chegam na consulta cheia de cabelinhos novos. Então, isso também é um fator. O cabelo tem uma série de detalhes. O cabelo, ele tem uma fase... Tem a fase anágena, começa a crescer, a fase telógena, que depois o cabelinho cai, morre, igual o cabelinho, os pelinhos que a gente tem em todo o corpo. Então, efetivamente, o cabelo só cresce quando tem vitamina sobrante, porque o cabelo não é prioritário. E aí é uma coisa bem importante entender. Se eu tenho uma deficiência de vitaminas e minerais, porque eu não tenho uma absorção adequada por um processo cirúrgico que, além da própria cirurgia, inflamação, anestesia, etc., já altera o meu metabolismo, é bastante lógico que eu não vá ter vitaminas residuais para o cabelo. E às vezes há um desprezo disso, dizendo assim, o cabelo cresce depois outra vez. Cresce depois outra vez, sim, em geral, só que numa qualidade às vezes bastante empeorada, porque o cabelo vai usar a sobra das vitaminas que não são prioritárias. Por quê? Porque o corpo necessita vitaminas e minerais para metabolismo prioritário, para metabolismo normal e adequado das nossas funções todas. E as vitaminas são muito mais importantes do que se imagina. E esse é o grande detalhe, que muitas vezes as pessoas não se dão conta ou não consideram como vitamina e mineral. Às vezes é meio banalidade, não se dá atenção. Se deixa passar muito por alto, digamos assim. Então, às vezes, fica a situação um pouco de banalidade. E não, as vitaminas são necessárias porque elas são cofatores de todas as reações metabólicas, ok? Então, a gente usa, por exemplo, magnésio muito. Um desportista usa magnésio, mas muitíssimo, porque transformar o que a gente come de alimento que tenha carboidrato e fazer com que esse carboidrato se transforme em energia, eu vou entrar dentro de uma cascata metabólica, que se chama até, parte dela para gerar ATP, se chama ciclo de Krebs. Quando eu entro para fazer todo esse processo metabólico aqui, eu gasto magnésio em cada passo das reações metabólicas bioquímicas que eu vou tendo. Das reações, na realidade, as reações são bioquímicas. Em todo esse metabolismo, eu gasto magnésio em uma enormidade, então eu tenho que repor. E às vezes é tão engraçado, o próprio magnésio, tem pacientes que chegam e dizem assim, doutor, eu tenho tremor nas pernas e não sei o que, e não passa, e fui ao médico, me mandou isso, me mandou aquilo. Aí ele diz assim, você já tomou magnésio? Ele mandou tomar magnésio? E eles dizem, não. Assim, bom, então, olha, vamos tomar o magnésio? E depois na outra consulta vem e desapareceram efetivamente os tremores. O que precisava era mais magnésio. E os tremores são aqueles tremores que às vezes acontecem, que a pessoa está dormindo e começa a se chacoalhar, ou quando cai no sono, que são momentos de contração e relaxamento muscular, precisa de magnésio. O magnésio faz isso. Então, por isso se diz que o magnésio, quando você toma magnésio, também dorme bem. O coração, a nível de contratilidade, precisa do magnésio. Por isso tem o tal chamado magnésio cardio. Não precisa tomar o cardio, basta que você seja um magnésio bom, de preferência com forma unida, quelada com aminoácidos, que isso é fundamental aqui para que tenha uma melhor absorção, ok? Então, de aí por diante. A Gui está comentando assim que ela estava a ficar com alopécia na frente. Ok, porque estava pensando e não está a tomar nada para o cabelo, porque pensa que está tomando muito suplemento. E realmente, esses tremores, essa situação, em geral, o que a gente precisa fazer é efetivamente melhorar o consumo do magnésio que a gente gasta muito em todas as reações bioquímicas que temos. E a questão do cabelo é porque o cabelo só vai funcionar com o excesso, com a sobra, digamos assim, das vitaminas que a gente está a utilizar. E se eu tenho uma cirurgia, cirurgias de tipo misto, ou seja, restritiva e mal absortiva, como o bypass de anastomose, o bypass em Y de Roux, o bypass de anastomose única, o SAD, o SASSI,
essas cirurgias mais complexas que eu tenha uma diminuição da absorção, que são mal absortivas, ou seja, são feitos um desvio que não passa pela primeira, segunda e terceira porção do duodeno, que é onde se absorve a maior parte das vitaminas, eu vou ter deficiência. Então, eu tenho que pôr numa cápsula, num comprimido para tomar ou na vitamina líquida, uma quantidade muito maior para que seja absorvido algo. Esse é o detalhe. Então, vocês podem me dizer assim, aí vocês podem dizer, doutora, então eu vou tomar 2 cápsulas ou 3 cápsulas do multivitamínico mineral normal. Não funciona. Por quê? Porque dentro das necessidades, nós temos algumas que tem que estar muito mais alto, que a gente gasta muito mais, e outras que não precisa ser exatamente o dobro ou o triplo da recomendação de uma vitamina normal. Então não adianta eu comprar uma bem baratinha do mercado e tomar 4. Entenderam? Esse é o detalhe da questão. E isso é que faz toda a diferença. Vou mostrar aqui as vitaminas, vou mostrar as outras coisinhas. Então, só pra gente aqui, eu tô falando magnésio porque eu tinha aqui em casa, senti que ajudou. Isso, a Gui tá falando que o magnésio sim fez e realmente aqui ajudou porque ela tinha em casa. André, seja bem-vinda também. Então, já vou aqui com a Sônia. Pronto, aqui a Sônia tá fazendo uma pergunta bem legal, bem importante. Então, vamos lá. A Sônia tá falando assim, ó, tem alguma vitamina que seja completa, ou seja, que tenha que tomar todas as necessárias, ou temos sempre que tomar mais de uma? Estou a pensar em mudar a minha suplementação, por isso questiono. Então, vamos aí, Sônia. É assim. Então, para terminar, só para entender aqui a cronologia das coisas, nós lançamos, enquanto família Body Health, lançamos Body Liquid com o objetivo que eu já conversei. Depois lançamos essa daqui que é do cabelo, que se chama Body Hair. Body Hair é para o cabelo do paciente bariátrico, que funciona lindamente. Depois, se quiser, a gente fala da formulação de cada uma, tá bem? E depois a gente lançou, e essa sim é nova. Essa é nova, em frasco de vidro, vou abrir, essa aqui é minha. Eu tomei várias vezes, tomei agora na corrida, quando ela chegou, tive uma corrida de bicicleta, eu tomei e funciona lindamente. Tomei efetivamente, eu não sou bariátrica, mas é importante que quando ela dissolve no meu estômago e no estômago de toda a gente, independente se é bariátrica ou se não é. E quando ela se dissolve, há sensações porque a carga é muito alta. Então, aqui é importante entender que essas vitaminas foram as últimas que a gente lançou, porque é como se fosse a Body Liquid, que outro dia me fizeram uma pergunta e eu vou responder. Como se fosse a Body Liquid, se chama Body Complex. Body Complex, por quê? Porque ela tem efetivamente, é específica para o paciente bariátrico, nas quantidades adequadas de tudo. Então, vamos lá. A pergunta da Sônia é assim, será que ela precisa fazer uma só ou ela precisa tomar ainda mais? Sônia, aí vai depender de cada paciente. Por quê? Porque há pacientes que mesmo tomando uma suplementação completa, que só poderia ficar só com essa, tem de fazer às vezes outra vitamina a mais. Ou tem de fazer um mineral a mais, ok? Ou tem que fazer ferro a mais. O ferro é uma das vitaminas que a gente não pode pôr uma quantidade enorme. Por quê? Porque nem toda a gente tem deficiência de ferro. Apesar que o paciente bariátrico tem maior susceptibilidade a ter deficiências de ferro e fazer anemias. Por quê? Porque a anemia não é só falta de ferro. A anemia é falta de vitamina B12. A anemia é falta de ácido fólico. A anemia pode ser ferropriva, que é dependente do ferro. Mas não só. Então, se a gente põe uma carga de ferro muito grande, primeiro, a pessoa não consegue tomar. O ferro causa, em geral, tipos de ferro, sulfato ferroso, que é o tipo gradumete, maltofer, alguns ferros, o maltofer até é diferente, mas a grande maioria dos ferros é feito numa forma em que o sal se chama sulfato ferroso. E aí, esse sal,
ele é muito bom para quem tem anemia ferropriva e o médico prescreve para anemia ferropriva, quando eu tenho deficiência de ferro. Então, não são todos os pacientes que têm deficiência de ferro e fazem anemia. Então, a anemia é muito comum no paciente bariátrico porque corta o estômago. E ao cortar o estômago, ele vai ter uma diminuição de uma coisa que chama fator intrínseco, que é para absorver a vitamina B12. A vitamina B12, por si só, ela é usada efetivamente para poder formar os glóbulos vermelhos, a própria hemácia. Se é a hemácia que carrega o ferro e eu tenho pouca hemácia, pouca produção de glóbulos vermelhos, ela é necessária para a síntese do DNA, ela é necessária para a absorção dos nutrientes e para várias outras funções. Então, ok, eu posso até ter ferro mais ou menos, bom, mas se eu tenho pouca produção de hemoglobina porque eu tenho uma deficiência da B12, então poxa, não é o ferro que eu preciso da B12, entende? Então esse é o grande detalhe, a grande diferença de porque nós temos assim, por exemplo, aqui nessa vitamina tem uma quantidade altíssima de B12, altíssima, 40.000%, 1.000 microgramas, ok? É muito. E nessa daqui a gente tem muito de B12 também, ok? Muito. Só que na Bariliquid nós temos um formato da B12. E a B12 é assim, vamos lá. Eu vou fazer um videozinho amanhã falando só dessas duas para quem não viu o live, que vai ficar ali no guardadinho, eu faço um story, eu faço um reel, não sei, faço uma coisinha dessas para que fique aí a diferença entre B12 de forma de cobalamina, isso aqui é da família das cobalaminas, mas tem cianocobalamina e metilcobalamina. E tem outras cobalaminas, mas pronto. Na questão da nossa B12, nessa vitamina aqui, a gente usa a forma de metilcobalamina. Metilcobalamina é a forma natural. Cianocobalamina, ou cobalamina assim, pura, é a forma artificial de fazê-la em laboratório, a forma sintética, a gente chama sintética. Então, além disso, essa vitamina é muito boa porque a gente trocou a fórmula. Não é que a outra não podia, é que a outra, para ter a resposta tão grande num veículo líquido, tinha que estar em forma de cobalamina normal. E então, nesta vitamina tem a B12 em forma de cobalamina. E nesta tem a B12 em forma de metilcobalamina, que é a forma natural. Então, aqui, o que acontece? Nós temos umas quantidades muito altas dessas vitaminas para suprir essas deficiências. Aí, respondendo ainda a questão da Sônia. Sônia, por isso que, às vezes, a gente mesmo assim tem que complementar uma vitamina completa como essa ou como a líquida, ou como qualquer outra que tenha no mercado. Existem outras no mercado que vocês sabem, então tomar, muitos de vocês, mas tem que complementar com vitamina D, tem que complementar com ferro, e aí dependendo de cada pessoa. Por quê? Porque a vitamina D pode estar muito baixa. Em geral, paciente bariátrico tem vitamina D muito baixa. Por quê? Porque ela tem a ver com a questão do metabolismo dos hidratos de carbono. Ela é uma vitamina lipossolúvel que até se armazena no corpo, mas interfere diretamente com a metabolização dos açúcares, e aí ela funciona como uma hormona. E tem gente que tem muito baixa, ou seja, os pacientes que chegam para fazer cirurgia, muitas vezes, que tem excesso de peso, tem vitamina D baixa, muito baixa, ok? Então, aí temos que suplementar, muitas vezes, por um período de tempo, com a vitamina D até que ela suba. Em geral, sobe, o paciente baixa de peso e depois não precisa mais fazer. E aí tem que tomar sol e uma série de coisas, ok? Então, eu não sei se eu cheguei a te responder exatamente o que é que você queria, mas por isso é que muitas vezes nós temos que ainda, mesmo do paciente bariátrico, com uma supervitamina como essa, que é maravilhosa, enquanto a fórmula ela é super. Por quê? Já explico por quê. Mas só para terminar aqui o raciocínio com a Sônia, mesmo nessas circunstâncias, muitas vezes a gente ainda precisa,
Porque às vezes o paciente não come nada de vegetais verdes, porque não gosta. E então tem ácido fólico baixíssimo, embaixo, muito embaixo, ok? Eu sempre brinco assim que o ácido fólico está tão embaixo que está embaixo do pé do sapo. O que quer dizer? Que está lá arrastado no chão, ok? O arrastado no chão são valores abaixo de 5, 5,4, 5 e pouco, baixíssimo. E o ácido fólico é fundamental para a nossa sobrevivência. Não é só para o paciente bariátrico, é para todos. E então, a gente precisa, esses pacientes têm uma deficiência já por si, e aí tem que ser suplementada. E nessa fórmula, tanto em uma quanto a outra, tem ácido fólico alto, mas mesmo assim, às vezes tem que suplementar. Então, Sônia, prove. Quando você for comprar uma vitamina, não compre um monte de pacote. Compra um pote, uma caixa, uma embalagem para você provar e ver como é que você sente. Quando te põe assim, compre 3 que é mais barato. 3 que é mais barato serve para o cabelo, serve para essas coisinhas diferentes que não tem grande quantidade de vitaminas, ok? Quando a gente fala de vitaminas específicas, é bom que você prove para ver se adapta, se está bem para você. Se sente bem, não sente náuseas, não sente mal-estar, pode fazer. Aí tem outra coisa. Essa vitamina, que é a minha, que está aberta, eu vou mostrar para vocês. Não sei se conseguem ver. A cápsula, agora não tem a luz muito boa. A cápsula é laranja, é gelatina, não tem corante. Mas doutora, mas não é branca. Não é branca, por quê? Porque a tal da vitamina ela é amarela, ela tem uma cor escura, amarela. Então, se você põe uma cápsula branca, a luz oxida a vitamina por dentro e com o passar do tempo ela vai oxidar. Então, essa vitamina aqui, ela tem efetivamente uma capinha de gelatina com uma corzinha laranja que é dada pelo ferro, para ainda ter um pouquinho mais de ferro para esses pacientes. E ela se absorve muitíssimo bem. Então, não tem corante nenhum. Se abrirem uma cápsula dessa, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas eu vou fazer um videozinho abrindo a cápsula. Vocês vão ver que o pozinho de dentro é amarelinho mesmo. É por causa da quantidade de metilcobalamina que tem aqui dentro e mais misturado com as outras vitaminas. Então, outra vantagem dessa, para um paciente que é bariátrico, quantas vezes come por dia? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A gente quer que um paciente bariátrico coma 5 vezes por dia. Pouquinho, porque vai comer menos, mas come mais frequente. Então, o ideal seria que esse paciente tomasse a vitamina partida também. Mas o que as pessoas querem? Praticidade. Praticidade é fazer tudo numa vitamina, então fica maior ainda que essa, ok? Essa aqui não é pequena, mas não é a grande. Tem ainda tamanho superior a esse, ok? As vitaminas, elas têm 0,0001, 0,00000000 e assim por diante. Então, quando a gente fala de uma cápsula, essa aqui até não é uma cápsula, não é a maior, ok? As outras, quando eu quero pôr tudo dentro de uma só, eu vou usar ainda um tamanho superior a esse. E o ideal é que essa vitamina eu tome. Quem é bariátrico, tipo bypass, cirurgias mal absortivas, cirurgias de tipo mista, bypass, mini bypass, bypass de anastomose única, que é o mini bypass, SADs e SACs e etc., que a gente tomasse 2 ao dia. Uma de manhã em casa, antes de eu sair, quando eu vou tomar meu pequeno almoço, porque o pequeno almoço é para fazer em casa, não é para fazer na rua. Na rua você não vai comer coisa boa. Mas eu levo meu pequeno almoço. Ok, então leve e come, toma o seu pequeno almoço. Então, um pequeno almoço que você faça. Toma de manhã e toma de noite. Pronto, já está. Ou toma de manhã e toma na hora do almoço. Já está. Ou toma na hora do almoço e toma na hora do jantar. Já está. Ok? Por quê? Porque eu estou compartilhando igual que eu como. Eu como. Isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Não é prático.
Meu amor, o prático vocês todos comem a despachar. Isso é prático? Não. Não dá para comer a despachar. E isso é o que a gente tem que mudar, que se chama mindset ou mindfulness. Nós queremos ter um pouco de atenção e cuidado consigo próprio para quando faz as vitaminas, ok? Então, o ideal é paciente bariátrico tipo misto, 2 cápsulas por dia. Paciente de sleeve, 1 só é suficiente. Nessa quantidade, 1 só é suficiente. A não ser que existam muitas outras deficiências, e aí a gente corrige a deficiência, mas em geral, 1 cápsula aqui é suficiente para o paciente bariátrico. De sleeve, de cirurgia, que não é mal absortiva e sim restritiva. Esse pote é de vidro, com a tampa de metal, ok? O frasco é de vidro, o que é excelente. É âmbar, por quê? Porque não é para entrar luz lá para dentro, ok? Ao não entrar luz, ela fica protegida a vitamina. A vitamina tem que ser um frasco escuro, não dá para ser um frasquinho a cores, branquinho, transparente, porque entra luz, ok? Então, outra coisa importante aqui que é pra gente falar disso aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Joyce pede pra mostrar outra vez, já vou mostrar. As do cabelo e qual era o magnésio, sim, já vou mostrar. Deixa eu dizer aqui olá pra essa gente que eu já passei aqui. Bom, comer mais suplemento que comida não pode ser, darling. Temos que aqui cuidar pra isso aqui orientar. Ok, Sônia, essa é muito, muito boa. A Raquel também tá por aqui, a Fernanda tá por aqui. Ai, Fernanda, um beijinho, querida. Deixa eu dizer aqui oi para todas essas meninas. Tá, a Sônia já entendeu a explicação. Eu sei que foi um pouco assim, até larga, Sônia, mas é para não deixar dúvida mesmo, tá? Tá, Centrum não é para bariátrica. Centrum você troca, darling. Olha, não vou dizer, meu objetivo aqui não é, porque essa é a minha, não, é porque Centrum não serve para ti, tá? Centrum não serve para ti. Então, toma pelo menos essa. Tu que fez um sleeve, essa aqui tem 60 cápsulas. Dá para 2 meses, ok? Mas vai ficar muito melhor. Olha, vai sentir até a memória melhorar. Faça, prove, compre um frasco só, prove e depois me diga, tá bom? Você vai ficar outra. Vai ficar nova em folha e vai ter energia. Coisa que hoje você não tem. Garanto que te falta um pouquinho de energia. Gabi, querida, a Gabi é uma amiga minha companheira de bicicleta. Foi por ela que eu comecei a correr e sou muito grata. E ela tá por aqui, de vez em quando ela aparece aí para nos cumprimentar. Gabi, um besote para ti. Tus ninhos estão grandíssimos, ou seja, os meus filhos, ela era professora dos meus filhos são gigantes, os dela também, nós temos uma idade semelhantes, mas foi por ela que eu comecei a andar de bicicleta, porque eu fiquei maluca vendo ela andar de bicicleta, adorei e me deu um bichinho, então aí eu comecei a correr, e aí eu ganhava da Gabi, mas agora estamos todas iguais, mas ela continua andando muito melhor do que eu hoje em dia. Enviam para a Irlanda, podemos tentar, não é o mesmo valor do transporte, dos portes, porque é diferente, mas se você entrar em contato comigo ou escrever lá, ou escrever por aqui mesmo, eu averigo para ti, te digo, e se for interessante para ti, te mando com todo gosto. Sônia, faça isso, por favor. Faça isso, garanto-te que vai ficar melhor. Tá, deixa eu ver o que mais, ver se tem mais alguma pergunta. Olha, esse momentinho aqui nosso é para isso, é para tirar dúvida, é para perguntar, é para dizer, é para falar, é para fazer o que vocês quiserem, tá bem? Porque a ideia é justamente isso. Esse aqui é um momento que estar aqui essa horinha convosco, para mim é super importante, porque a gente tira imensas dúvidas, não é só para falar da vitamina, fazer publicidade da vitamina, não. É para dar uma solução para coisas que são importantes, mas para tentar elucidar dúvidas e tirar alguns detalhes, que às vezes a gente tem aí umas crenças limitantes, a gente pensa que é tal coisa e até às vezes não é, né? Então, aqui eu ainda quero falar outra coisa para vocês daqui que é muito importante, que isso sim é um diferencial que nenhuma outra vitamina no mercado tem. Quando a gente fala de minerais, os minerais dentro do nosso corpo, eles fazem imensas funções e são extremamente necessários. Igual que as vitaminas, não tem nada que a gente possa simplesmente dizer, isso não é importante. Não,
são importantes desde sempre, tá? Nessa vitamina que a gente desenhou aqui para vocês, é a única no mercado que tem os minerais quelados. O que quer dizer quelado? Quelado quer dizer colado, quer dizer junto, quer dizer unido. Todos os minerais que a gente tem nessa vitamina estão em forma quelada para que tenha uma maior estabilidade na fórmula e melhora da absorção a nível do intestino e do estômago. Por quê? Para não causar problema. O paciente bariátrico é muito delicado. Então, os metais vêm unidos aqui por aminoácidos. Então, é como se viesse 2 aminoácidos, a gente chama assim, bisglicinato de magnésio. Quer dizer que a forma do magnésio, o magnésio está livre para ser absorvido numa forma de magnésio, mas como bisglicinato. Bisglicinato quer dizer 2. Glicina é um aminoácido, então é 2 glicinas que pegam o magnésio, põem ele aqui no meio e entram para o corpo junto com esse aminoácido. Então ele não entra sozinho, ele não entra como simplesmente um sal normal. Os minerais, a forma bioquímica, eles estão numa forma que a gente chama de sal. Citrato de cálcio, carbonato de cálcio. Cálcio não entra porque sim, eu roo um pedaço de cálcio, chupo o cálcio, não. O cálcio está em forma ou de oxalato, ou de citrato, ou de carbonato, ou nessas formas queladas. Então, o que acontece? A gente tem que, na medida do possível, quando há oportunidades, usar os minerais quelados, porque então eles estão, os minerais, livres para serem absorvidos, mas unidos com os aminoácidos. Então, eles estão de uma forma muito mais absorvível. Custa caro isso, muito caro, porque é uma tecnologia diferente. Então, por exemplo, magnésio, tem magnésio e magnésio. Magnésio barato, oxalato e magnésio. É o magnésio, se vocês compram assim, magnésio, sai super barato. Quando olham atrás e diz assim, qual é a forma desse magnésio, diz oxalato e magnésio. Oxalato e magnésio, o corpo não absorve nem 15%. É o mais barato. E é o que muitas vezes usam nas fórmulas multivitamínicas por aí. Porque as grandes multinacionais, o objetivo são vendas super grandes, que têm um custo baixinho, ganham muito, porque a margem é muito grande. Quando você busca uma tecnologia diferente, custa mais caro. Mas aqui se está dando um magnésio da melhor maneira, que é em forma de bisglicinato. Ok? O ferro é o único ferro que está no mercado que tem em forma de, junto com os aminoácidos também quelados. E assim por diante. Além do que, essa fórmula tem uma coisa que não tem, que a maioria das vitaminas tem. E se tiver, vocês não comprem. Chama flúor. Flúor é péssimo. Péssimo para a saúde. E antes, há um tempo atrás, todas as vitaminas tinham flúor. Não comprem flúor, ok? Vitamina com flúor vocês não comprem. Olha lá, diz flúor, não comprem. E se a água é fluoretada, também não tomem. Não comprem água com flúor. São poucas as marcas que não tem, tá? Então, essa vitamina, nem essa, não tem flúor e esta não tem crômio. Por quê? Porque eu tenho uma paciente que não pode tomar vitamina com crômio, ok? Ah, mas então fez uma vitamina só para uma paciente? Não, mas é que o crômio é um mineral que pode dar alergia e a mais de uma pessoa dá. E sim, também foi pensado nessa menina que não pode tomar nada com crômio. Por quê? Porque era uma dificuldade conseguir para ela alguma vitamina que ela pudesse tomar, que ela não pode tomar nenhuma vitamina de bariátrico, então a gente dá uma vitamina, depois mais um B12, mais um B não sei das quantas, mais isso, mais aquele outro, então ela toma um monte de vitamina para ter minimamente o que ela precisa, ok? Então, não tem crômio. Ah, mas o crômio eu já ouvi falar que é bom para emagrecer. Para emagrecer você tem a cirurgia, bem, você não precisa de crômio para emagrecer, tá? Você não precisa de crômio para nada. Ah, mas picolinato de crômio é muito bom, que eu escutei para a pele. Para a pele você vai tomar colagênio, ok? E vai tomar colagênio bom, que é o que eu recomendo. E é o que eu faço, e o colagênio é maravilhoso.
E já digo aqui que é da Auri Foods, ok? Não tem nada a ver com a Auri. Adoro a Auri porque a Auri produz produtos excelentes. Excelentes. E o que é de César, se dá a César. Ok? Então, igual que eu digo uma coisa, eu digo a outra. Assim de simples. Ok? Não ganho nada da Auri para estar dizendo isso. É por eu tomo da Auri, vejo os resultados nos pacientes quando fazem esse tipo de colagênio. Ou os outros produtos que eles têm. Por acaso, eles têm um magnésio maravilhoso, que é bisglicinato de magnésio, que é o magnésio que eu tomo. E vocês já viram, eu tomo um monte de suplemento de manhã. Tomo todos os dias e tomo vitamina C à noite, duas, uma de manhã e uma de noite. Ok? E depois a gente pode falar disso. Os suplementos que a gente toma. Não há nada de estresse com isso. E então, isso aqui faz uma diferença brutal. Brutal, ok? Deixa eu ver quem mais que anda por aqui que eu não cumprimentei. A Cristina tá aqui. A Cristina também toma Body Liquid há muito tempo e tá fantástica. Pode intercalar? Pode. Quando cansa de uma, faz a outra. Ok? Cansa de uma, faz a outra. E isso aqui é maravilhoso. Ok? Quando faz a líquida, não faz essa. Não. São duas coisas, ou essa ou essa. Ok? A Cristina faz essa já há muito tempo, desde que nós lançamos. Ok? Então, sim. Intercala. Agora, 2 cápsulas, ok? 2 cápsulas por dia e vai ficar lindamente. Então, o nosso objetivo é que vocês tenham alternativas. Eu tenho que responder aqui uma coisa que é uma pergunta bem importante assim, ó. A Lari tá falando assim que vai fazer cirurgia em novembro e seria interessante ela já iniciar com as vitaminas. De certa forma, sim, ok? Sim, e quando? Ela vai restabelecer um pouquinho, vai estar bem, e o ideal é que faça umas análises de sangue, que vai ter que fazer para o pré-operatório, já pede-se umas boas análises, ok? E assim seria ótimo fazer, porque se tem deficiência, já corrige, já vai melhor um pouquinho, até a questão do cabelo, isso tudo. Depois tem aqui outra coisa importante. Meus queridos, por favor, eu tenho pacientes que depois chega um período tão ótimo, se descuidam, vou ter que tomar um golinho d'água. E se descuidam e depois dizem assim, Dulce, um beijo, tô subindo de peso, doutora, e tal. Aí a gente pergunta assim, você tá tomando vitamina? Não, eu deixei de tomar porque eu tô tão bem, eu não preciso, mas olha, agora eu subi de peso. Desde quando não toma vitamina? Já tem uns quantos meses. Quando você deixa as vitaminas, deixa de tomar, o corpo é suficientemente inteligente para buscar nutrientes. E é uma forma até inata, tá? A gente busca nutrientes daquilo que a gente tem mais deficiência. E aí o que acontece? As pessoas começam a subir de peso por deficiência de vitaminas e minerais. Portanto, meus caros, quando vocês decidem fazer a cirurgia, vocês decidiram mudar de vida. A cirurgia é mutilatória. Aqui na China, onde você quiser. Você está mutilando um órgão, você está alterando a anatomia do órgão. Serve quando tem indicação. Quando não tem indicação, não serve. É um suplício, ok? Mas fazer uma cirurgia, subir de peso, fazer uma segunda cirurgia vai mutilar quando? Vai empatar o esôfago direto com o intestino? Porque chega um momento que não tem mais o que cortar. Por favor, não façam isso. Venham e façam uma boa consulta, vamos tratar disso, vamos antes de fazer bobagem, de ficar subindo de peso, vai lá, troca a vitamina, faz as coisinhas direito, vamos fazer exercício, vamos mudar o mindset e é isso que a gente quer. Então é assim, quero convidar vocês todas para sigam a página nova que a gente tem, a gente tá fazendo uma coisa bem, isso é muito trabalho, tá? Mas a gente tá fazendo aqui uma página nova, legal, para que tenham apoio, ok? Apoio para que depois a gente consiga fazer até uma comunidade, que as pessoas na página conseguem montes de informações. E é só entrar lá na página. Vai ter todas essas coisinhas.
Ok, Fátima, já te digo a vitamina C. A vitamina C vai fazer uma vitamina C, pode tomar 1000 miligramas por dia de vitamina C ou 500, faz antes de dormir. Só toma à noite. Não precisa nem tomar de manhã, só toma à noite, tá? Uma cápsula por dia de vitamina C. Tome. Depois, outro dia, eu vou explicar e vou fazer um live só de vitamina C, o porquê, o que são os estudos que tem, o que fala de vitamina C, o que fala de muitas coisas. Coloco aqui os estudos e tudo para vocês, para a gente falar. Então, a nossa ideia é que o objetivo de tudo isso é que vocês tenham informação correta, informação boa, aprendam aqui as coisas. O objetivo é que vocês vão lidando com o seu avanço, mas que tenham respaldo e tenham onde buscar informação. Então, compartam esse Instagram, compartam o Instagram da Body Health. Eu vou tentar deixar esse live também no outro, não sei se dá pra gente colocar ou não, mas vou tentar colocar. E a ideia é que a gente depois vai fazer, até tentar fazer os dois juntos ao mesmo tempo, para as pessoas que estão começando a seguir lá, que não me conhecem, porque tem gente que está vendo a página, mas não sabe quem eu sou. Então, tem muito tempo que eu estou me dedicando a isso, porque é uma necessidade. E eu tenho muita experiência com paciente bariátrico, querendo ou não. Então, muitos anos aqui em cima da questão, ok? E a gente não está inventando coisas porque sim, ok? Isso aqui é laboratório sério, as coisas são muito, muito sérias para poder fazer. Isso aqui é tudo muito complexo, muito mais do que vocês possam imaginar. Mas o objetivo é esse, é dar informação e dar um produto que seja adequado para esse paciente e que tenha uma alternativa. Antes no mercado só tinha uma coisa, que os pacientes se sentiam mal e subiam as enzimas hepáticas. Olha, tem gente aqui que está vendo essa live e sabe, porque sentiu e percebeu exatamente isso, de ter enzimas altíssimas no fígado. Não pode ser. Não, durante um período é transitório e é normal, mas passado um tempo não pode ser. Então a ideia é justamente a gente poder oferecer ao paciente uma alternativa de qualidade, uma alternativa diferente e que esse paciente se sinta bem. Então compartam para as pessoas que vocês conhecem, nos grupos. Eu não tenho tempo de ficar entrando nos grupos e indo por aí visitar toda a gente, não tenho tempo disso, ok? E meu objetivo não é esse. Meu objetivo é fazer e criar e desenvolver essas coisas para poder isso aqui funcionar. Aqui está chegando agora, a Gui é uma linda, teve comigo na consulta essa semana, que eu fazia tempo que não havia, está espetacular, espetacular, e foi mesmo um gosto estar com ela. E ela sabe onde é que ela estava agora, que por isso que só chegou agora, ela foi caminhar, e faz 5, 6, 7, 8 quilômetros, ela e a filha, que é uma linda, e caminha todas as noites, todos os dias, e tá fabulosa. Então, é isso que a gente quer. Às vezes as pessoas só falam assim, meta proteica, eu quero meta de exercício. Eu quero meta de exercício. Eu quero que as pessoas mudem o seu estilo de vida. Eu sempre falo, depois que você faz uma cirurgia, você tem isso aqui, ó. Depois da cirurgia, a vossa vida é assim. É uma página em branco, que vocês vão voltar a escrever o que querem. E isso aqui é fabuloso, ter essa opção. Sabe o que é você ter uma nova vida? Entende? E às vezes fica assim, não, vou tomar uma vitamina bem baratinha, porque... Não, toma uma vitamina boa, isso aqui não é caro não, bem. Isso aqui não é caro não, isso aqui é bom. Tá bem? Faça uma coisa boa para vocês. Tá, Andréia, para quem tem um mini bypass, o ideal aqui é fazer uma vitamina completa, tá? Era efetivamente fazer essa daqui, se quiser, a Body Complex, para quem tem um mini bypass. E se você já toma a tua que você gosta, e as tuas vitaminas nos teus exames estão boas, a B12 tá boa, vai ficar como está. Não tome mais, ok? Se a tua B12 tá baixa, a gente pode comprar sim e mandar tomar só metilcobalamina, e aí vai tu comprar em cápsula. Então, mas tem que ver se você precisa. Porque se está fazendo um complemento que não precisa, não é estresse. Gui tem que caminhar. A Gui tem que caminhar, as enzimas subiram, mas aí a Gui tem uma outra circunstância que toma um pouquinho. A outra Gui
tem uma circunstância de que tomou alguma outra medicação, mas nós vamos aqui melhorar isso tudo, pouquinho a pouco, mas tem que continuar aqui com o exercício, que é o que vai metabolizar isso tudo e fazer isso aqui dar certo e funcionar. O exercício não é para emagrecer, o exercício é para metabolizar, para manter as enzimas boas, para fazer o organismo funcionar adequadamente. Então não é fazer exercício extremo, extenuante, nem nada. Caminhar, fazer todos os dias, fazer um pouco de abdominal. Olha, eu tenho um probleminha na coluna e eu tô fazendo, indicado realmente pelo médico, pelo fisioterapeuta. Vou por aí, Andréia. Pelo médico fisioterapeuta, eu tenho de fazer abdominais. Pois eu levanto às 6 da manhã. Os dias que eu faço, amanhã tem exercício, às 6 da manhã. Os outros dias, eu levanto às 6 da manhã e faço uns exercícios com uma bola. A bola tá do lado da minha cama, eu levanto e faço isso, tá? Uns exercícios, uns abdominais, faço 120, 4 séries de 30, faço 10, 10, 10, 4 vezes. 10, 10, 10, são 30, repito 1, 2, 3, comecei fazendo 3 vezes, fazia 90, então agora já subi um pouquinho. E todos os dias, tô melhor das dores, bastante melhor das dores que eu tenho, porque precisa fortalecer toda essa parte do corpo, ok? Então, temos que manter o exercício para manter o nosso corpo esticadinho, para manter as coisas direitinho. Quem fez cirurgia tem o peso para frente, tem que corrigir a coluna, tem que pôr isso aqui para trás, ficar direito. Isso tudo faz a diferença. A página, quero que vocês vão lá, sigam os que precisarem seguir, que vocês comecem a ver, os que não veem, não há problema, mas o site, eu vou deixar aqui o site, peraí, é assim, essa é a página nova, Body Healthy, é bariátricosaudável.eu, porque não é só de Portugal. No Instagram Instagram Body Healthy, ok? Sigam lá, compartam essas duas. Como é interessante, pouquinho a pouco vão vendo. Esses produtos são uma família, são uma linha que está crescendo, ok? E vai ter outras coisas. Então, pouquinho a pouco, a gente vai colocando isso aqui para vocês. Gui, o ovo cozido é suficiente para ti como proteína? A gente já conversou e sim, você precisa 2 por dia, ok? Você precisa 2 por dia. E 2 por dia você já fica ótima, mais as tuas proteínazinhas que fazes e o resto da comidinha já te ajuda imenso. Por quê? Porque eu conheço o caso dessa menina, tá bem? Então, compartam, vejam, passem para as outras pessoas, porque tem muita gente que pode se beneficiar disso. E é uma forma fácil. Para já, se quisessem comprar as vitaminas, adquiri-las, é na página. Na página tem, no Instagram tem como chegar lá, e tudo isso fica fácil, ok? Então, a nossa ideia é justamente poder dar soluções aqui e fazer com que essas coisas funcionem da melhor maneira possível, tá bom? Então, vou deixando vocês por aqui, com o pensamento de que outubro é um mês para se cuidar, que nós mulheres temos aqui um objetivo, nós nutrimos, nós temos filhos, nós cuidamos, e se não temos filhos dos outros, nós cuidamos família, cuidamos marido, cuidamos casa, cuidamos pais, cuidamos todos. Então, se a gente não se cuida, não tem quem nos cuide, ok? Então, meu beijo bem grande para cada um de vocês. Se cuidem. O objetivo é realmente dar aqui muita informação para cada um, enquanto paciente bariátrico, e para mim é um gosto imenso poder estar aqui esse pouquinho e tirar dúvidas e falar de forma direta, porque quando eu estou aqui, eu estou falando com vocês, e isso para mim é super legal. A Fátima está perguntando qual vitamina C. Eu gosto da vitamina C,
que eu compro num site da Espanha, que é maravilhoso, mas pode ser qualquer vitamina C que tenha 1000 miligramas, ok? Vitamina C em 1000 miligramas pode ser. Se quiser ver qual é essa que eu gosto, escreve para mim no chat ou no WhatsApp mesmo que você tem, meu telefone. A Fátima tem. Áurea, tá aqui, eu nem te disse olá. A Fátima tem o meu WhatsApp, Fátima. Entra aí que eu te mando o site, que essa é uma que eu gosto muito. Aqui nós fazemos dessa e é excelente, ok? E se não, tem aí, nessas lojas todas tem, tá bom? A vitamina C é uma coisa bastante econômica, não é cara nem nada, mas funciona muito bem. Então, tome à noite, tá bem? Para vocês todos, um beijinho grande no coração de cada uma. Quem faltou por aqui, que eu não cumprimentei e tal, sinta-se aqui abraçado, cumprimentado e muito agradecida de que estejam aí desse ladinho. E que façam isso chegar, são informações boas, tá bem? Ai, que delícia, olha, a Áurea tá terminar uma corrida na praia. Então aproveita e pensa em cada uma de nós, porque essa energia que você tem aí, a gente consegue enviar e passar para tudo. Na realidade, e ao fundo e ao cabo, a gente é muito mais do que esse corpinho leve, livre e solto que está aqui. A gente tem muito mais coisas aqui para a gente conversar e mais coisas internas e por dentro que a gente pouquinho a pouco vai alterando e vai modificando e vai melhorando. Fiquem comigo. Muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui. E tudo isso é muito, muito, muito puro e muito verdadeiro. Então, cuidem-se. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem bem. Vou indo respondendo as coisinhas. Tive imensas perguntas e tal. E fui respondendo aí no Instagram enquanto vai dando. E pronto, estamos aqui a conversar. E o que precisarem, sabem que podem me contactar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita coisa. Mas é um prazer estar aqui. Então, olha, meu abraço carinhoso a cada um de vocês. Um bom descanso. Hoje já é quinta-feira. O tempo voa, daqui a pouco é Natal. Então vamos aqui colocar boas energias, boas coisas. Se tiverem pensamentos ruins, pensamentos desagradáveis, borrem isso, pensem em coisas boas, melhorem o seu ânimo, que essa resposta gera energia positiva. E essa energia positiva também nos faz sentir muito bem. E isso é que a gente tem que fazer. Temos que cultivar coisas boas, tá bem? Um beijo no coração de cada um bom descanso, uma boa sexta-feira amanhã e um bom fim de semana. E a gente se vê agora nos próximos lives, tá bem? Semana que vem a gente vai fazendo outro. Beijo no coração de cada um de vocês. Adeus.